Olá, queridos amigos e queridas amigas, aqui quem fala é o professor Renan Tamay. Com muitíssima alegria hoje, apresento a cada um de vocês o nosso mais novo livro, Processo Constitucional. Trata-se de obra pensada a partir da teoria do processo, do clássico ao contemporâneo. Em verdade, o processo constitucional tem diversas problemáticas e particularidades que tornam o seu estudo, no mínimo, inusitado ou um tanto difícil. Mas a ideia dessa obra, evidentemente, é simplificar e traduzir para algo muito mais real e muito mais simplificado o contexto e o sentido da teoria do processo constitucional. A bem da verdade, nós estamos falando de uma estrutura de processo diferenciada, um processo que não se relaciona necessariamente com todas as regras do processo civil ou do processo penal, por exemplo, mas que busca destes processos algumas regras que possam ser aplicadas desde que não contraditórias com aquelas que a própria estrutura do processo constitucional traz. Sabe-se que o processo constitucional, do clássico ao contemporâneo, vem com uma construção de um processo que busca afastar sempre as inconstitucionalidades. E é exatamente nesse contexto que a obra se preocupa em estudar processo e democracia, por exemplo, como um elemento inicial para essa boa compreensão do processo constitucional. Da mesma forma, por uma ausência de codificação para a estrutura do processo constitucional, uma codificação processual, enfrentamos então os dois modelos de controle de constitucionalidade, o abstrato e o difuso. O difuso, que chega ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, como corte revisora de recursos por meio do recurso extraordinário, com estabilidades próprias. De outro lado, o controle abstrato, que chega ao Supremo como guardião da Constituição, por meio das ações específicas, ADI, ADC, ADPF, e todas as estruturas de proteção da inconstitucionalidade ou de expurgo da inconstitucionalidade do sistema. Também não é por outra razão que no final a obra se preocupa muitíssimo em estudar também o novo movimento, se é que podemos dizer assim tão novo, do ativismo judicial, que particularmente nesse livro compreendemos como participação do judiciário nas políticas públicas. Uma participação dialogal, uma participação muito menos invasiva e muito mais colaborativa com os demais participantes da estrutura do Estado ou poderes. Da mesma forma, aqueles que participam da jurisdição constitucional. E, por fim, o livro vai se preocupar também grandemente com as estabilidades das decisões que são proferidas e produzidas no processo constitucional. Desde as decisões estabilizadas por meio da coisa julgada, por exemplo, no controle difuso, com os mecanismos de relativização, bem como da ausência ou tese de inexistência da coisa julgada no controle abstrato, por meio de ADI, ADC e ADPF, que permitem, desde que provocado o Supremo mais uma vez, novamente decidir sobre os temas, estabilizando-se aí, portanto, a decisão por outros mecanismos, como preclusões ou trânsito em julgado. Fora isso, a obra também tem um debate prático que busca enfrentar os principais casos que o Supremo Tribunal Federal tem até hoje decidido, quer sejam em processos coletivos, quer sejam em ações constitucionais. Dessa forma, fica aqui o meu convite para que você, juntamente conosco, conheçam a obra e basicamente construam esta obra conosco, dialogando, mandando críticas construtivas e participando sempre da construção séria da própria ciência. Aguardamos as opiniões de cada um de vocês com muito carinho e certos de que serão compreendidos e certamente tratadas nas próximas edições. Um forte abraço, saúde e paz para todos.